Sabe aquelas situações em que o medo toma conta de você? Onde as atividades que você precisa realizar normalmente não são executadas? A ansiedade é constante e até mesmo o desespero. O Viver Bem Agora vai falar sobre o pânico. O medo que toma conta e faz com que sensações e emoções incertas aconteçam e sejam vividas. Desagradável, muitas vezes o corpo reage de diversas formas sobre esse medo que o corpo se coloca em alerta. É assim que a síndrome do pânico acontece. O transtorno de pânico é um quadro grave de ansiedade. Ele é descrito pelo paciente como sendo um pensamento que invade a sua mente de forma súbita. Esse pensamento tem como tema morte, tragédia ou ideia de loucura. Esse pensamento ele é acompanhado por uma gama de sintomas físicos, tais como dores, tremores, calafrios, formigamentos, sensação de desequilíbrio, desconforto abdominal. Esse quadro clínico ele pode durar de segundos até minutos e, em regra, ele evolui de forma espontânea, muitas vezes com a sensação de cansaço, de choro ou de sonolência. Mais comum em mulheres, o pânico pode se desenvolver em qualquer idade, só que é mais comum na adolescência ou no início da vida adulta, por volta dos 25 anos. Isso acontece depois do indivíduo ter passado por alguma situação que o levou a esse transtorno, sendo mais comum em pessoas com características ansiosas e inseguras. O pânico tem sintomas e se evolui. Quando o padrão de controle de vida do indivíduo é quebrado por conta da ansiedade, o medo é despertado e então a síndrome do pânico pode aparecer. O ataque de pânico, ele é um tópico do transtorno. À medida que o indivíduo apresenta o ataque de pânico, ele pode apresentar aquilo que chamamos de comportamento de pânico. No afã, no desejo de melhorar, esse paciente pode adotar algumas condutas que não são saudáveis, como, por exemplo, ingerir medicamentos sem orientação médica, adentrar um pronto-socorro de forma intensa, solicitando auxílio de maneira imediata, muitas vezes parar o carro no meio de uma via pública, correndo o risco de provocar um acidente. A repetição dos ataques de pânico, aí sim, podemos dizer que com essa repetição se caracteriza o transtorno de pânico. O medo hoje, em qualquer sentido, já é um fator de risco para a pessoa desenvolver o pânico. O avião, inclusive, é um dos fatores mais comuns desencadeantes de síndrome do pânico, sendo que o diagnóstico é clínico com base nos sintomas e na história do paciente, que pode ser tratado diante de duas vertentes. Uma medicamentosa e a outra em psicoterapia. Dentro do tratamento medicamentoso, podemos utilizar, no período do ataque de pânico, medicamentos de alívio, que são os benzodiazepínicos. Já no intuito de tratamento, estabilidade, resgate da qualidade de vida, o medicamento de escolha é o antidepressivo, que é utilizado de uma forma contínua. Tratamentos com medicação bloqueiam a liberação da noradrenalina e a psicoterapia, no sentido de organizar a mente da pessoa, é fundamental como prevenção para o quadro de pânico. Existem tratamentos que são capazes de melhorar o quadro de pânico, mesmo quando ainda a cura não é alcançada. Se você sofre com esse transtorno de ansiedade ou conhece alguém, o tratamento mais indicado é com um psiquiatra.